Nós achamos sempre que faríamos as melhores escolhas se tivermos a informação suficiente. Vamos, portanto, começar por algo que a mim me parece ser particularmente evidente e que nem sequer, penso eu, que tem qualquer tipo de enquadramento político. Fumar faz mal, parece-me ser evidente que fumar faz mal, temos evidência que prove que fumar faz mal, mas, contudo, muitas pessoas fumam, tendo toda essa evidência diante dos seus olhos. Portanto, o facto até de nós termos informação e de ser evidente não nos impede de fazermos a escolha que a evidência, em princípio, diria para não fazermos. Portanto, e aqui... A chamada escolha errada. Sim, eu acho que há o direito à escolha, não é? O que depois não se pode fazer é fazer de conta que não se sabia, não é? E viver tudo como uma grande surpresa. Agora, depois quando entramos para outras áreas, nomeadamente para essa que aí referiste, não é? Que se congelar o preço as rendas, o preço dos arrendamentos deixa de subir, ou se aumentar o capital dos bancos vamos ter mais estabilidade bancária, ou, por exemplo, uma outra pergunta ainda um pouco mais complexa ou mais complicada, vale a pena tratar todos os cancros? Ou seja, o grande problema da evidência é que, havendo evidência que prova que sim, que se congelar as rendas, o preço dos arrendamentos vai subir, ou quanto mais não seja, vão faltar as casas para arrendar. Apesar de tudo isso, nós temos um problema que eu optei por um termo popular, que não creio que se calhar os nossos convidados vão aceitar, mas que é o problema da evidência. É o óbvio, ou seja, se nós entendermos o óbvio como aquilo que nos parece mais direto, mais imediato, mais 1 mais 1 igual a 2. Portanto, se eu disser que congelo as rendas, então parece ser óbvio que vai haver casas com rendas baixas. Bem, não será necessariamente assim, mas passando agora para um outro plano, só interrompendo aqui, o povo, na verdade, tem várias expressões para isto que nós vamos tratar aqui hoje. Temos o entrar pelos olhos dentro, o saltar à vista, o 1 mais 2, mas também tem aquele muito, não sei se hoje ainda se pode dizer, não é? Mas que é o pior cego é o que não quer ver, não é? Portanto, não é por falta de expressões que nós estamos neste dilema. E depois há aquela que desconstrói tudo, as iludências aparudem. Pois, e há para todos os gostos. Agora, vamos voltar aqui, a área da saúde é sempre muito interessante, e vamos voltar a um período, a um momento em que, aliás, um dos nossos convidados de hoje poderá falar bem sobre isto, até porque terá sido ele o protagonista, que é em 2009, sem ser infecciologista e baseando-se apenas nos dados científicos, esse médico estimou que naquele ano a gripe A não mataria mais de 100 pessoas em Portugal. E então propôs à Ministra da Saúde da época, porque era uma ministra, era Ana Jorge, que não se comprassem vacinas para aquele surto gripal, especificamente gripe A. Nós estamos a falar depois das outras vacinas para a gripe. Estamos a falar em 2009. 2009. Atenção, 2009 é muito antes do Covid. Sim, porque era inútil. Era inútil. Claro, a ministra Ana Jorge não lhe pôde dar ouvidos, porque politicamente isso era mortal. Na verdade, ele estimou que aquele surto de gripe A não mataria mais de 100 pessoas, matou-se 80. Agora, nós sabemos que politicamente é muito difícil, teria sido muito difícil tomar uma decisão daquelas. Nós vimos, por exemplo, mais recentemente, como durante a pandemia, durante a Covid, nós até tivemos um pouco um confronto, isto agora aqui dito de forma grosseira. Depois daquela surpresa inicial e daquela estupefação inicial, as autoridades de diferentes países optaram por grandes confinamentos, pelas máscaras, por hospitalizações. E houve um país, depois houve outras questões políticas, eu não queria contaminar isto depois com a politização que veio a acontecer, mas houve um país na Europa, geralmente tido como evoluído, avançado, bem governado, sobretudo bem governado, em que o governo as autoridades, o governo resolveu tomar as suas decisões com base nos conselhos de um epidemiologista, Anders
Tegnell, e não apenas dele, mas também dele, e portanto os suecos não tiveram confinamentos como nós tivemos, não usaram máscaras como nós usamos, não fizeram testes como nós fizemos, portanto foi sempre, os outros países do norte da Europa seguiram mais ou menos esta linha, embora com variantes, pronto, e os seus resultados não foram para a Covid piores que os dos outros países e para as outras doenças, porque não suspenderam propriamente o seu funcionamento dos seus serviços hospitalares, os resultados foram melhores. Portanto, foi uma decisão que se pode dizer grosseiramente com base na evidência, mas politicamente teria sido ou não possível ter decidido de outro modo, sobretudo com a politização que nós tínhamos nesse momento. Mesmo mais tarde, quando já estávamos com as vacinas, a dado momento coloca-se a questão, vale ou não vale a pena mais uma dose de vacina? Tudo indicava que não, mas politicamente era possível dizer isso? Portanto, a evidência pode dizer-nos qual que seria a decisão mais aconselhada, mas não quer dizer que politicamente ela seja sustentável. E a minha pergunta aqui, agora uma das minhas dúvidas, é se em sociedades tão mediatizadas como as nossas, em que é tudo muito imediato e a evidência conta com geralmente um tempo para provar a sua fundamentação, conta, na minha opinião, depois veremos se os nossos convidados concordam ou não, precisa de um tempo médio. Ao passo que o óbvio precisa de um tempo imediato. Portanto, é imediato, é óbvio, é um tempo... E em sociedades particularmente mediatizadas, nós temos um problema que é, nós temos dificuldade com tempo médio e muito mais com tempo longo. É chamado problema de miopia. É como em economia da informação se chama esse problema. É um problema de miopia. Pois, ao populismo, não? Assim. Também, diz o Ricardo. E depois nós temos, às vezes, há outras áreas em que ainda é mais difícil. Nós tivemos recentemente, vivemos uma crise de inflação e a dado momento, talvez a evidência, aqui será mesmo a evidência, a questão dos juros mais altos e mais baixos durante as crises inflacionárias, e víamos como, por exemplo, existindo várias instituições, banqueiros centrais, instituições transicionais ao nível financeiro, que estavam a seguir uma política de juros altos como uma forma de contenção da inflação, víamos como o discurso político procurava apresentar essa decisão dos juros altos, às vezes quase como uma falta de sensibilidade social por parte de quem estava a decidir esses juros altos, sabendo-se que se deixasse a inflação prosseguir, as consequências para a vida das pessoas seriam calamitosas. Portanto, mesmo sabendo, e penso aí, o Ricardo depois poderá explicar isto certamente melhor, muito grosseiramente das coisas que se sabe que funcionam em crises inflacionárias, é subir os juros, de alguma forma secar o dinheiro, não é? Que está em circulação. Politicamente é muito difícil apresentar essa solução, e vemos mesmo os governos que beneficiam e que concordam e que precisam desse controle da inflação através dos juros altos, no seu discurso político do dia-a-dia, a falarem como se talvez agora os maus do FMI, dos bancos centrais, tudo isso, vão deixar, que se baixem um bocadinho os juros para, diziam eles, ajudar as pessoas. Portanto, há aqui daí que, da miopia, eu acho que o caminho até ao populismo é muito da miopia ao populismo. É que o ser humano desconta mal aquilo que está longe no tempo, ou seja, não consegue perceber bem as consequências de longo prazo. E nesse sentido, as decisões que foram tomadas durante a pandemia do ponto de vista económico, de pagar às pessoas, mesmo estando elas em casa, sem terem o mesmo grau de produção que tinham antes, induzem necessariamente a inflação.
e sobretudo aquilo que se notou, e é engraçado que isso tenha acontecido, e há muitas coisas boas que resultam daí, nomeadamente as pessoas terem dinheiro, mais dinheiro, é que a taxa de poupança aumentou imenso. O que quer dizer que as pessoas não estavam a gastar o dinheiro. Claro. Ou seja, que não é que não precisam do dinheiro para a poupança, mas estavam a guardar o dinheiro, porque não tinham onde o gastar da mesma forma como teriam se tivesse continuado a vida normal, o que foi logo um indício de que os Estados estavam a pagar demais. Estavam a pagar demais precisamente nesta perspectiva do curto prazo. As pessoas estão com medo, estão assustadas, nós não podemos deixar de lhes pagar e, portanto, vamos alimentar aqui a economia desta maneira. A consequência imediata disto é que essa taxa de poupança faz imediatamente subir não apenas a inflação, mas também alguns impactos depois sobre taxas de juros, e a resposta do Banco Central foi aquilo que a Helena descreveu, que é, vamos deixar as pessoas manter o dinheiro poupado, investido, e não começar a descarregá-lo sobre a economia, porque se o fizerem, vamos rapidamente ter um efeito de inflação que pode, à semelhança do que a evidência passada indicava, ser galopante. E, portanto, e terá sido galopante em alguns contextos, onde estas medidas foram usadas ao exagero, por exemplo, na Argentina, ainda para mais com medidas populistas e eleitoralistas, aí sim, claramente, nada de miopia, mas podia resultar numa circunstância galopante de inflação que já aconteceu em muitos países desenvolvidos. Portanto, sim, não é só um fenómeno de economias mais exóticas. Travar a fundo com isto tem as consequências que agora estamos a ver na política, mas aí é que o longo prazo chega, não é? O médio e o longo prazo, a determinada altura, acontece mesmo e somos confrontados com ele. Mas há coisas, se essa parte da inflação, eu estava a pensar, quem é que, se um ministro, um secretário de Estado, um subsecretário de Estado viesse dizer que se tinha dado dinheiro a mais às pessoas durante a pandemia... Era a última coisa que dizia. Pois era mesmo, não era nessas funções, parece-me que sim, não é? Pronto. Hoje, politicamente, é muito difícil, não é?